Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui assumir a minha culpa, a minha máxima culpa. Por que eu conto assim a história? Estou assumindo o que realmente eu vim fazer. O que é assumir a culpa? É assumir seus erros, suas falhas, porque só se aprende quando se assume. A gente não pode aprender se a gente não assumir para nós mesmos o que nós falhamos. E ao assumir, temos que assumir ao outro também, porque assim teremos a humildade de aprender. Para aprender, temos que ser humildes. As pessoas não estão mais assumindo a culpa, elas querem culpar os outros. Como eu vou me corrigir, aprender algo novo, se eu não assumo que errei, se eu não assumo que falhei, se eu não assumo que preciso mudar? É preciso assumir o erro. Assumir o erro é assumir a culpa. E isso é gratificante. Por que uma criança, ao andar, ao tentar andar, ela tenta várias vezes, ela cai e não chora, ela cai e não desiste, porque ela não está preocupada com a opinião do outro, ela não está preocupada com a crítica, ela não tem a experiência ainda negativa de ser criticada, de ser zombada. Então esse hábito hereditário de criticar o outro, apontar o outro e não reconhecer o seu próprio erro, afeta a si próprio, porque as pessoas deixam de falar o que sentem, deixam de falar o que erraram, assumir o erro, mas a culpar o outro. Quando nós sempre estamos buscando culpar, nós permanecemos no erro, porque nós erramos, nós falhamos, mas ao invés de assumirmos, culpamos. Quando é que vamos nos corrigir se sempre há um culpado? Se sempre que nos deparamos com um erro, encontramos um culpado e não o nosso erro, nossa falha. Então seguimos errando e culpando, mas nunca aprendendo. Não é? Quando a gente culpa, há a reação do outro. Então o outro também não aceita. Então termina gerando o quê? Um conflito. E a relação só se mantém por alguma dependência emocional ou financeira. Mas os conflitos só vão aumentando. Porque quanto menos você assume a culpa, mais você acumula mágoas. Porque quando a gente não assume a culpa, nós nos vitimizamos, culpamos o outro e terminamos o quê? Nos magoando. Quer dizer, magoando o outro, mágoa é o quê? Ressentimento. Nos vitimizamos, ao invés de assumir a culpa, nos tornamos vítimas daquilo que na verdade não somos vítimas. Causamos algo, nos precipitamos, julgamos, e isso tudo é a culpa que deveríamos assumir. Quando partimos para alguém de forma negativa, ou seja, discriminando, achando que algo vai acontecer, que aquela pessoa veio com determinada intenção de nos magoar ou de nos ofender, mas não houve aquilo, mas reagimos como se houvesse e, de fato, estamos nos precipitando pelo medo. Tomamos alguma atitude com palavras ou atitudes mesmo de se afastar daquela pessoa ou de falar daquela pessoa para alguém, nos precipitando, julgando que aquela pessoa queria nos atingir de alguma forma, quando na realidade nada disso aconteceu. Mas tomamos atitude, que é uma reação negativa diante daquela pessoa. E isso é um erro. Lá na frente descobrimos que não era nada daquilo que pensamos, mas não pedimos desculpas, não reconhecemos perante o outro que erramos. Então, preferimos nos vitimizar, manter a posição de vítima, do que termos a humildade de reconhecer o erro. Essa é a grande falha da humanidade. Está repetindo esse padrão de não aceitar o erro, de não aceitar a culpa, porque não teríamos mais mágoas, não teríamos mais preocupações de encarar o outro, porque perdoaríamos todos. Porque se fomos atacados, foi por um motivo do medo que o outro teve. Quem ataca tem medo. Então é preciso nos conhecer primeiro, é preciso buscar o autoaperfeiçoamento para entender esses conflitos, para entender esse tipo de comportamento. Eu precisei me reciclar,
eu precisei melhorar, entender a minha mente, o meu subconsciente e entender os padrões negativos. Como são formados os padrões negativos? Como é que adquirimos experiências negativas e por que reagimos com esses padrões? Nós somos aquilo que nós vimos e assistimos desde a nossa infância. São criados padrões em nossa mente. E esses padrões nós repetimos com os outros, como forma de não sermos criticados e sim agradáveis. Nós queremos agradar e não ser criticados, mas não conseguimos isso, porque as pessoas só enxergam o mundo de forma negativa. As pessoas só enxergam o que experimentaram. E quanto mais idade temos, mais experiências negativas acumulamos. E quanto mais negatividade acumulamos, mais ficamos rígidos, mais ficamos sérios, mais ficamos afastados das pessoas, mais desconfiados, mais chances damos a nós mesmos, porque criamos padrões, paradigmas de que tudo que nós experimentamos de errado vai se repetir. Isso não acontece, mas nós acumulamos e nos afastamos e deixamos de experimentar o novo. É um preconceito. O medo é um preconceito de que algo vai acontecer e nunca, quase nunca acontece. Acontece de deixarmos de fazer o que poderíamos ter feito, adquirir um novo conhecimento, se aproximar de uma nova oportunidade, mas falhamos, deixamos que isso não aconteça por ter medo de enfrentar a verdade, de ter medo de ser criticado. Esse medo da crítica é um dos piores medos. Vivemos com medos de tudo e acumulando medo. E o pior de todos os medos é o medo da crítica. Sem a crítica, não iremos nos corrigir. Não é? Existem dois tipos de crítica. A construtiva é aquela que vem junto com uma solução. Aceite a crítica construtiva quando alguém disser a você: isso aí está errado, mas eu tenho uma solução. Ela não precisa apontar o primeiro erro, ela precisa vir com a solução. A melhor forma de você tentar melhorar alguém é mostrar como você faz, mostrar o que você faz de bom e não apontar que ela está fazendo errado. Mas isso só se adquire, esse dom só se adquire com o autoconhecimento. Buscar entender primeiro a si próprio. Essa é a primeira fase. Buscar compreender a si mesmo para depois compreender o outro. Como eu vou compreender a mim mesmo como eu vou compreender o outro se eu não compreendo a mim mesmo, não é? Então as pessoas estão querendo curar o outro, melhorar o outro, sem primeiro se analisar. É preciso analisar o analisador para depois poder ele analisar o outro. Então eu busquei esse meu conhecimento, o autoconhecimento, através de fontes, através de mentores, através de disciplina, através do autoaperfeiçoamento. Tudo que eu busquei foi primeiro cuidar da raiz, para depois poder dar bons frutos. Como posso dar bons frutos se eu não cuido da minha raiz? Não é? Meu tio escreveu um livro, a história de um Policarpo, e ele, em uma das páginas, ele cita que ouvia uma frase, sempre ouvia uma frase, que o homem deve antes de morrer, deve atingir 3 objetivos, que é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Pois bem, eu cheguei a um ponto que plantei várias árvores, né? Tive uma filha e concluí agora um livro. Mas antes de iniciar a escrita desse livro, eu refleti o que era plantar uma árvore. Era algo tão banal, era algo tão simples, porque seria os 3 sonhos do homem a ser realizados. Ter um filho, tudo bem, é uma grande conquista. Escrever um livro é um desafio. Mas plantar uma árvore era algo tão simples. Depois eu fui entender o que é plantar uma árvore. É cuidar da raiz para dar bons frutos. Isso é plantar uma árvore. Plante uma árvore dentro de você. Então, plantar uma árvore é cuidar da raiz para dar bons frutos. É buscar o autoconhecimento. É conhecer a si mesmo. É conhecer suas forças, o seu verdadeiro eu, para assim você poder demonstrar
com atitudes, e não com palavras, mas com atitudes. As palavras são a demonstração de suas atitudes, a demonstração do seu conhecimento, mas as atitudes é que são o alicerce de suas palavras, é o que é o alicerce de suas ações. Com as atitudes, elas falam muito mais do que palavras. Palavras são como folhas ao vento, elas são folhas que qualquer tempestade pode arrastar, mas a atitude é como o alicerce de uma casa, é como uma rocha. Ela fica, ela é demonstrada. As pessoas falam, mas as pessoas observam são as atitudes. As pessoas observam são os resultados. Hoje, no mundo de distração, não estão observando isso. Estão observando as promessas, as palavras, estão acreditando, esperando que algo aconteça. Mas as atitudes e os resultados ninguém está examinando. Porque se você examina os resultados, verá que estamos vivendo num mundo de mentiras, falcatruas, ilusões. Vivemos iludidos, hipnotizados pelas mídias, pelas redes sociais, que transmitem padrões de pensamento. Nós nos iludimos, vivemos em hipnose. Precisamos conhecer a nossa mente para entender isso que eu estou falando. Muitos conseguem, quem estudou neurociência, psicologia positiva, estudou a mente, estudou como funciona a mente, buscou um desenvolvimento pessoal, consegue entender que nossa mente funciona com tudo que nós vemos e ouvimos no mundo. E passamos a acreditar, porque desde que nascemos acreditamos nas instituições, acreditamos nos políticos, que eles mandam, que eles controlam tudo. Então como podemos duvidar ou podemos aceitar que exista algo diferente por trás? O porquê desse domínio, o porquê desse controle e o porquê as mídias, a televisão, a internet nos mandam tantas informações negativas, não é? Então tudo isso que nos colocam na nossa mente é uma hipnose, é hipnotismo, é mentalismo. Estão colocando, nós visualizamos, incorporamos isso como verdade. A mentira repetida, ela se torna verdade. Então, quanto mais assistimos coisas negativas, mais inconscientemente acreditamos. E esses fatos que eu estou narrando a vocês é para fazer entender que é necessário, é crucial entender, estudar a nossa mente. Eu comecei a fazer isso em 2014, quando me veio um estalo, me veio uma frase. E a frase se repetia na minha mente através de uma leitura que eu fiz na internet, que era um chamado. Na verdade, Deus existia dentro de mim. Deus é o que está lhe faltando para você compreender o que não compreende. Deus é o que está lhe faltando para você compreender o que você não compreende. E eu me indaguei, Deus está me faltando? Devo procurar uma igreja? Devo procurar uma leitura de uma Bíblia? Porque nós fomos acostumados a buscar fora e nunca dentro. Tudo está dentro de nós. A razão de eu estar gravando esse vídeo agora é para dizer uma única coisa, que nos vídeos posteriores eu irei me aprofundar. Mas devemos nos conhecer primeiro. Tudo está dentro, inclusive Deus. Buscamos fora por hábitos hereditários. Buscamos fora que sempre está dentro, porque desde que nascemos, desde a nossa primeiro grupo social, nosso contato, que é a família, aprendemos a obedecer à família. Aprendemos a ter disciplina, porque dependemos dela financeiramente, do abrigo, da alimentação, e somos educados, entre aspas, para obedecer a uma série de paradigmas que são normas criadas desde os tempos de Platão, porque começou todas as teses ali, todas as teorias foram implantadas ali. Então somos obrigados a seguir esses padrões e a seguir uma vida sem sentido, porque tudo já está formatado. Obedecer pai e mãe, obedecer à escola, obedecer às normas e condutas sociais de comportamento, não podemos sair com tal roupa, não podemos falar com
determinadas pessoas, não podemos nos aproximar de determinados bairros, não podemos nos relacionar com aquela pessoa que tem aquele pensamento ou que aparenta ter aquele pensamento, religião, teoria ou tendência política. Temos que seguir padrões de comportamentos de acordo com o ambiente que nascemos. Quanto mais pobres, mais nos afastamos deles, e quanto mais ricos, queremos nos aproximar. Então existe a dualidade e seguimos esses paradoxos, né? Seguimos esses padrões errados, que são a comparação de ser superior ou inferior a alguém. O que é essa comparação? Sempre estamos buscando, acreditando que quem tem dinheiro é superior e quem não tem é inferior. Estamos sempre nos posicionando, nos colocando em um desses lugares, dependendo da condição social do outro que se apresenta. Até mesmo dentro da nossa família, fazemos discriminação. Porque se um determinado familiar, geralmente tios, primos, uma família mais afastada, se elas não têm o mesmo poder econômico que nós, nos afastamos, evitamos, porque aquelas pessoas estão tirando, elas não vêm somar, elas não vêm multiplicar, elas vêm tirar. Às vezes precisam do alimento e negamos na própria família, por uma questão de divisão, que é o dinheiro, o poder econômico, que manipula tudo isso, que criou tudo isso. Então nos afastamos. Então essa diferença, essa dualidade, isso tudo causa desigualdade. E tratamos os outros nesse padrão, nos afastando ou nos aproximando por interesse. Então as pessoas não buscam o outro, não se aproximam do outro por energia mental, pelo conhecimento da atração mental, pelo conhecimento da verdadeira atração, que é aprender, fazer, experimentar. Quando dou conhecimento ao outro, estou passando energia mental positiva, porque é dando que se recebe. As pessoas estão vendendo conhecimento, as pessoas não estão usando a verdadeira atração, as pessoas não estão atraindo para si o bem, não estão atraindo para si a reciprocidade, não estão evoluindo, é dando que se recebe. Essa é a lei da atração. A verdadeira atração não é vendida, comercializada. Isso aí se limita a poucos privilegiados que podem pagar. A quantidade de pessoas, pelo menor valor que seja, as pessoas não têm o hábito ainda de adquirir conhecimento por livre e espontânea vontade. Elas buscam algo, só buscam aprender algo quando é para buscar dinheiro ou relacionamento, ou interesse pessoal, de obter e ter alguma coisa. Mas para si próprio, algo interno que ninguém está vendo, o seu autoaperfeiçoamento, elas acham que é perder tempo, é investir errado. Então esse pensamento errôneo faz com que as pessoas não busquem evolução. É preciso parar de vender, é preciso parar de comercializar o conhecimento, assim como o personagem que Platão criou, Sócrates, morreu porque queria permanecer dando conhecimento em praça pública, e que isso se estendesse às escolas que Platão estava criando. Mas isso não ocorreu, pelo contrário, ele morreu por insistir em dar conhecimento. E assim se perpetuou através desses seus escritos, desses seus diálogos criados, e perpetuou-se até hoje, como muitas outras coisas, perpetuou-se vindas de Platão. E vou contar essa história como uma ficção. Todos vão entender o que eu estou falando a partir desse momento e a partir de outros momentos que virão. Muito obrigado pela atenção. Hoje fico por aqui, mas vou explicar em outro vídeo como isso tudo começou, como isso tudo foi gerado. Porque conhecimento deve ser dado e não vendido. Sinta a atração quando você está aprendendo algo novo, algo inédito, alguém chegar na sua visão, na sua imagem, passando e transmitindo conhecimento de graça. E apenas estou evoluindo, porque tudo que aprendi é para ser dado, é minha regra de ouro. Só dou ao outro o que quero para mim. Gratidão, gratidão, gratidão.